Olá pessoal, tudo bem com você? Como você está? Eu estou muito bem, com a graça do Senhor. Hoje, terça-feira, estamos aqui para mais um dia, né? Mais um dia de conhecimento, mais um dia para a gente, né? Que a gente tenha a oportunidade de crescer juntos, né? De aprender juntos. Mais um dia para nós estar na presença do Pai, para nós buscar ser pessoas melhores, né? Para nós buscar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Erlete Fortes, eu sou escritora e autora do livro Nas Garras do Perverso. Eu escrevi este livro baseado em uma história real, a minha própria história de vida, onde eu narro experiências vivenciadas por 6 anos ao lado de um abusador, narcisista, perverso, oculto. E eu decidi escrever este livro com o objetivo e o propósito de ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações que eu passei. Situações de humilhações, situações de agressões, situações de extremo desespero. Gostaria de dizer para você que existe uma saída para você. Se você quiser de verdade, né, e decidir, você pode colocar um ponto final nessa situação hoje mesmo. Nada impede você. O que está te impedindo de pôr um ponto final? Você está sendo ameaçado por esse ser das trevas? Procure ajuda no CREAS, tá bom? Procure o CREAS da sua cidade, explica a sua situação. Se for preciso, vá na delegacia, peça a medida protetiva, muda de cidade, tá bom? Pessoal, desde já, antes, né, de começar o assunto principal, quero agradecer as mensagens de carinho, as mensagens de apoio. Quero agradecer por estarem comentando meu vídeo, por compartilharem, tá bom? E antes de começar o assunto principal, eu quero já pedir para você, por gentileza, deixa aqui seu like, tá bom? Dá essa forcinha para mim, tá bom? Também compartilha esse vídeo para que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas, tá bom? Você compartilhando essa mensagem, você vai estar fazendo uma boa ação e também vai estar me ajudando no crescimento do canal. E deixa aqui a sua mensagem, tá bom? Pra gente interagir. Também vou deixar ali no comentário fixado o meu Instagram. Se você quiser entrar em contato comigo, tá? Pode me chamar lá que eu te atendo, tá bom? Pessoal, eu estive pensativa desde ontem, tá bom? Com um assunto bem interessante aqui, que eu quero falar hoje. Porque eu já falei aqui em várias vezes, né, em vários vídeos já falei que os assuntos que eu falo aqui vão surgindo, né, de situações que acontecem no dia a dia, né, que eu vejo, que eu analiso, que eu observo. E eu já falei em outros vídeos para vocês que a gente não pode se vingar, né? A gente não deve se vingar, né? Nem dos narcisistas, nem das pessoas que fizeram mal pra gente. Porque nas escrituras está escrito, do Senhor é a vingança. Pessoal, às vezes eu paro para analisar minha vida e já vou falar para vocês assim, ó, se passar um pouquinho, esse vídeo aqui ficar um pouquinho longo, vocês me desculpem, tá? Mas tudo que eu vou falar aqui é necessário, tá bom? Às vezes eu fico pensando na minha vida, né? Quantas coisas aconteceram, tantos acontecimentos, né? Acontecimentos ruins, mas também coisas boas. Eu vivi muitas coisas boas também, né? Mas assim, ó, o que aconteceu com a minha família, a história da minha família não foi fácil. É uma história muito triste, tudo que aconteceu com a minha família. E eu quero contar aqui resumidamente, tá? Hoje eu vou contar um pouquinho mais detalhadamente, tá bom? Para vocês compreender aonde que eu quero chegar, tá bom? A minha linha de raciocínio. Meus pais, eles eram do Rio Grande do Sul, pessoas trabalhadoras, honestas, né? Agricultores que com muito trabalho, muito esforço conseguiram vencer na vida. Meu pai plantava arroz e cresceu quando eu tinha dos 4 para 5, 6 anos, meu pai cresceu muito, sabe? Assim, eu vivi coisas muito boas na fazenda, a gente vivia um tempo de fartura, né? Porque o pai, ele começou a plantar arroz em larga escala e teve um tempo da nossa vida que foi muito bom. Ele conseguiu comprar todo o maquinário, né? De uma pessoa que planta arroz, né? Que tem... E nós tínhamos essa vida boa. Daí, de repente, nós tivemos que vir para Santa Catarina. Eu relatei essa história detalhada no meu livro, né? E vindo para Santa Catarina, o pai veio com uma proposta de uma pessoa mal intencionada, né? Que
foi lá na fazenda onde o pai estava trabalhando e fez uma proposta para ele, né, de vir aqui para Santa Catarina, plantar arroz num lugar que, assim, aparentemente eles olharam a terra e acharam que a terra era boa, só que eles não sabiam que a terra era perto do mar, e perto do mar é uma turfa, né, e a turfa não dá arroz. Então meu pai, ele veio, né, em 3 anos ele quebrou. E nós ficamos na pobreza. Tudo que ele tinha conquistado em tanto tempo, né? Que tinha suado e tinha trabalhado de sol a sol, dia e noite para conquistar, ele perdeu tudo mais ou menos em 3 anos. Ele só conseguiu quitar a dívida do banco, né? Não ficou endividado. E também conseguiu comprar uma casa bem boa, né? Para a família. E quando meu pai veio de lá, depois que a gente ficou na pobreza, meu pai não deixou se vencer por aquilo, não. Ele levantou a cabeça, ergueu a cabeça, ele não buscou a vingança, né? Eu não vou aqui contar detalhes de tudo que aconteceu quando eles saíram lá da terra, porque senão esse vídeo aqui vai ficar 3 horas, tá bom? Mas ele continuou feliz, né? Animado, e continuou na igreja fazendo a obra do Senhor, e eu era companheirinha dele. Eu me lembro que eu acompanhava, ele continuou pregando a palavra, né? E então o meu pai, antes de vir para Santa Catarina, uma vez ele tinha ido com os agricultores do Rio Grande do Sul em Brasília, uma viagem que teve de negócio, sabe? Ele foi lá em Brasília, lá com os deputados, não sei fazer o quê. Eu era muito pequenininha, eu não lembro disso, assim, eu sei porque minhas irmãs contam, sabe? Eu tinha o quê? 4, 5, 6 anos de idade. E quando ele passou por essa cidade que ele depois veio morar, ele diz assim: eu sonhei que eu estava aqui construindo uma igreja, cavando buraco para construir uma igreja. Daí o meu cunhado, que é casado com a minha irmã mais velha, ele riu do meu pai. Ele disse: o meu sogro deve estar doido. Saí lá do Rio Grande do Sul e vim para cá. E muito, muito rapidamente isso aconteceu. Ele veio de verdade, de fato ele veio morar nessa cidade. Só que chegando nessa cidade ele perdeu tudo que tinha, né? Vai entender, né, o motivo, né? Pode ter sido por uma má escolha dele, né? Por ele não ter sido esperto, né? Porque quem é de negócios tem que ser muito esperto para não ser passado para trás, né? É claro que a gente deve procurar andar, né, fazer as coisas corretas, ser honestos, né? Não andar passando a perna em ninguém, mas a gente tem que ser águia nos negócios, né? Os judeus, a maioria das pessoas não entende por que os judeus são tão ricos. Eles são águias nos negócios, né? Então, voltando ao assunto, e isso aconteceu. O pai veio morar nessa cidade e, de fato, depois de um tempo ele começou a construir uma igreja, né? E ele construía a igreja lá com o trabalho das mãos dele e também colocando o dinheiro dele naquela construção. E a nossa família continuou na igreja. Minhas irmãs foi tudo, né? Cada um foi dar um segmento à sua vida, foram trabalhar, umas já estavam casando, né? Só que daí naquela igreja que meu pai ajudou a construir, começou um inferno na nossa vida. Não só na vida do meu pai, mas na vida de todas as minhas irmãs. Porque assim, ó, a minha família é assim, somos em 11 irmãos, 9 mulheres e 2 homens, né? Somos em 11. E naquela igreja, sabe aquele tipo de igrejola que só tem rafuagem? Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Então a gente começou, né, a frequentar aquela igreja. Meu pai muito feliz fazendo a obra, fazia visitas, ganhou muitas almas para Jesus. Naquela cidade ali o meu pai deixou muita gente, né? Ganhou muitas almas. Graças a Deus por isso. Porque isso é o maior legado que ele poderia deixar, né? Essa é a maior herança que ele poderia ter, né? E para receber seu galardão no céu. Foi a melhor coisa que ele fez. Então a gente frequentava naquela igreja, e naquela igreja tinha pessoas que eram usados completamente pelo Satanás, né? Pessoas completamente endemoniadas. Difamaram a minha família na cidade, ó,
por muito tempo, difamaram as minhas irmãs, falavam coisas horríveis, né, contra minhas irmãs, calúnias, mentiras, fizeram coisas para prejudicar as meninas, né, acabaram com vários casamentos, né, que poderiam ter acontecido na minha família, pessoas, irmãos da igreja, tá bom? Então, pessoal, mas assim, a minha família nunca se vingou, só que era muito ódio, muita raiva. E assim, depois de um tempo, aquela gentalha lá daquela igreja, fizeram um abaixo-assinado para tirar o pastor da igreja, né? Se reuniram, eles queriam se apossar da igreja e fizeram isso, a igreja que meu pai ajudou a construir. E o meu pai não concordou com aquilo, achou errado, né? Que não se faz isso, não se faz mesmo, não se faz esse tipo de coisa. Eu não compactuo com esse tipo de atitude, nem com quem faz esse tipo de coisa, tá? E daí meu pai saiu com toda a família daquela igreja, nós saímos todo mundo. E depois de um tempo, aquelas pessoas lá, eles mesmos, né, se autodestruíram lá, porque quem faz as coisas erradas, né, acaba sempre pagando mal, né, que fizeram. Daí, só que assim, essas pessoas que fizeram uma trama muito bem feita, se eu for entrar em detalhes aqui, pessoal, eu vou ficar 3 horas falando, não vou entrar em detalhes, tá? Mas assim, ó, o pai essas pessoas vinham depois atrás da minha família chorando, implorando perdão. O pai dizia, tá perdoado, só que na nossa família não vai mais fazer parte do nosso meio aqui. E o pai nunca mais recebeu essas pessoas na nossa casa. Quando eles vinham em casa, o pai recebia na rua, sentadinho lá fora na área. A casa ali da mãe tem uma área muito grande, da minha falecida mãezinha, da minha saudosa mãezinha, né? Tem uma área muito grande e o pai recebia essas pessoas só lá na área de casa, né? E essas pessoas tentaram várias vezes se aproximar da gente, nunca mais tiveram oportunidade de se aproximar de nós, né? E eu acho que por isso que eu sou assim hoje, porque eu aprendi na minha família, né? A ser assim. E eles imploraram muito, pediram muito pro pai voltar, o pai nunca mais voltou. Até a sua morte ele não voltou mais para aquela igreja, né? Só que eu quero falar, agora eu tô chegando aqui ao ápice da minha mensagem. Eu quero falar aqui que tinha uma mulher lá que era uma mulher bem endemoniada. Pensa naquelas bruxas, sabe? Que frequentam as igrejas, que vão só para cuidar da vida dos jovens, para tirar, né, os jovens da igreja. E ela atacava a mãe, né? Ameaçava a mãe. Não ameaçava, vivia brigando com as minhas irmãs e tentando controlar e fazendo essas coisas, né? Então, falando mal, difamando, né? Então essa mulher, ela se meteu muito na vida das minhas irmãs, e as minhas irmãs tinham muita raiva delas, eu lembro. Tá, e ela falava, né, que as minhas irmãs, chamava até as minhas irmãs de prostituta. Pra você ver como tem gente maligna dentro da igreja. Bom, não vou contar aqui esse caso aqui, porque é da minha irmã, né, e ela, não falei com ela pra falar aqui, então não vou falar. Mas coisas graves mesmo, que dava BO, gente. Se eu for contar aqui o que fizeram pra nós, é coisa que dá BO, né? Eles poderiam ser enquadrados por calúnia e difamação, né? Aí assim, hoje em dia eles não fazem mais isso, eles se cuidam pra fazer, né? Porque assim, se fosse hoje, se fizesse alguma coisa dessa comigo, eu ia na delegacia registrar um BO, né? Daí assim, eu quero que ele prove o que ele tá falando. Eu quero que traga provas aqui na delegacia, né? Ou me paga uma indenização por calúnia e difamação, né? Mas a minha família nunca fez nada. Nunca fizeram nada. Passou 30 anos. 30 anos, né? É claro que essa mulher teve um monte de coisa ruim na vida dela. Um dia uma pessoa daquela igreja lá veio chorando conversar comigo e falou assim, ó, fulana pegou e destruiu o meu casamento. Chorando, essa pessoa veio e falou pra mim, Erlete, depois ela me pediu perdão, mas que adianta, o estrago já estava feito, né? Ela não só se metia na vida da nossa família, ela se metia na vida de todo mundo, essa mulher, tá? E depois de 30 anos eu vi, esses dias eu tava voltando né, da minha corrida, que eu corro todos os dias, e eu vi o marido dela com outra mulher no centro da cidade.
Daí eu fiquei pensando, ué? Daí eu cheguei em casa, contei para minhas irmãs, né? As minhas irmãs foram investigar e descobriram que ela tá solteira. Então, assim, ó, depois de 30 anos, né, foi abandonada pelo marido. Hoje também ela é uma mulher divorciada, né? E o marido dela está com outra mulher. Daí eu fiquei pensando assim, a minha família nunca fez mal para eles, né? Mesmo eles fazendo horrores contra a minha família nunca se vingou. Agora os nossos olhos estão vendo, né? As pessoas colhendo o mal que fizeram, tá? Pessoas da igreja, tá bom? Então, pessoal, assim, ó, eu não gosto muito de falar sobre isso, sabe? Que essas histórias meio que mexem comigo um pouco, sabe? Eu sei que eu já tô curada, né? E as pessoas falam, né, que pra gente saber realmente se tá curada, a gente tem que falar sobre qualquer assunto e não sentir nada. E esse assunto mexe um pouco comigo, sabe? Porque a nossa vida foi dentro da igreja, tá? Mas assim, ó, o que eu quero falar pra vocês, pessoal? Não se vingue, tá bom? Sabe por quê? Eu compreendi, né? Eu percebi que a maior guerra do bem contra o mal é justamente essa. O diabo, ele quer nos transformar num servo dele. O que os narcisistas querem que você faça? Por que eles fazem maldade para vocês? Vocês sabem que os narcisistas são filhos das trevas, né? Ele vai tentar incitar você a ser igual a ele, a se igualar a ele. De tanto mal que ele vai fazer para você, você vai acabar se vingando, como eu já vi pessoas, né, fritando outras. Literalmente fritando com banha quente, óleo quente, outra pessoa, né? Ele quer, então assim, é por isso que eu digo pra você, você tem que se afastar dessas pessoas, você não tem que andar com essas pessoas, porque nós somos carne. E eu tava pensando ali assim, como é difícil ser um cristão de verdade. Como é difícil ser um cristão verdadeiro. Porque assim, o diabo, ele quer te dar uma rasteira, ele quer te fazer trair Deus, né? Eu até fiquei com vontade aqui, senti no meu coração de ler um trecho aqui da passagem de Jó, tá bom? E eu vou ler aqui pra vocês, tá? Olha só, eu fiz algumas anotações aqui também. Olha só. Tá lá no capítulo 1. Eu não vou ler tudo, tá? Mas você pode ler na sua Bíblia aí, ó, capítulo 1, do verso 7 a seguir, ó. Não, eu vou ler também vou começar do verso 6, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os anjos, né, que andam na terra, né? E o Satanás foi junto com os anjos, ó. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e sua casa e a tudo quanto tem, e a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo estava falando para Deus, né? Toca em tudo que ele tem, porque o Jó era um homem muito rico, muito abençoado, né, por Deus. E daí Satanás diz assim: toca nos bens dele para ver se ele não vai blasfemar. Pessoal, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, qual é a tendência? De nós fazer o quê? O que eu tenho visto, e eu também já fiz isso, e por isso que eu peço perdão todos os dias para Deus com o rosto no pó. A nossa tendência é culpar Deus, né, pelo mal que está nos acontecendo. Isso é blasfêmia. A gente tem que aprender a agarrar vergonha na cara, bater no peito e dizer: a culpa é minha. Eu sou culpado pelas minhas escolhas, pelas minhas cagadas que eu fiz na vida, né? Foi culpa do demônio o que aconteceu na vida do meu pai? Ele ter perdido tudo que perdeu? Claro que não. Ele era um homem da roça,
Era um homem, né, que não buscou a instrução necessária para ser um homem de negócios? Ou você pensa que se você não buscar o conhecimento, você vai conseguir ter sucesso naquilo que você quer fazer? Né? Foi falha dele. Ele não teve visão, né, para ver. Por nada, se o pai tivesse ido um pouquinho mais para frente ali para Turvo, tivesse feito negócio ali, arrendado terra ali, plantado arroz, hoje a nossa família estava bem rica, como já era há um tempo atrás, né? Mas não, escolhas erradas, nossas próprias escolhas, falta de instrução, falta de sabedoria, né? Então, tá, e daí Deus deu permissão, né? Eu vou falar rapidinho, porque aqui já passou 20 minutos, né? Eu falo fazendo esse vídeo. Então, Deus deu permissão para o Satanás tocar nos bens de Jó. E Jó, amém, né? Jó disse assim, ó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, amém. Né? Não blasfemou. Agora, indo para o verso 2. Olha o que aconteceu aqui. Ó, o verso 2, o capítulo 2, você lê aí na sua Bíblia. Ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele apresentar perante o Senhor. Tá lá de novo o cross. Você sabia que ele vai todo dia na presença do Senhor, né? E você vai? Eu vou? Será se eu vou? Misericórdia, Senhor. Tá. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Daí o Senhor disse assim: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema. Satanás continuou falando, ó: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está falando aqui, ó, pele por pele, né? Que o homem, ele vai fazer qualquer coisa para viver. Ele vai se vender por um prato de lentilha para viver, né? Para não morrer. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Pessoal, o que eu tenho visto de pessoas doentes, né, culpando Deus, blasfemando contra Deus pela enfermidade, né? Então, assim, ó, mas qual é a lição que eu quero que você tire de tudo isso que eu falei até agora? Não se vingue, tá bom? Não precisa. Já contei aqui no início do vídeo, né? Que até hoje nós estamos vendo, os nossos olhos estão vendo pessoas pagando caro o mal que nos fizeram para nossa família, tá bom? Cuidado com a blasfêmia, tá bom? Se você está passando por uma situação difícil, ponha na balança as tuas atitudes, faz uma autoanálise, porque nas escrituras está escrito: examine-se o homem a si mesmo, tá bom? É para examinar a tua própria vida, fazer uma autoanálise do que você plantou na sua vida, para ver se você não está colhendo tudo que você plantou, tá bom? Porque geralmente a culpa é nossa mesmo. Do que se queixa o homem? Está escrito nas escrituras: se queixa dos seus próprios pecados, né? E também, se você está com uma enfermidade, ao invés de blasfemar contra Deus, se humilha, vai aos pés dele e peça cura. Eu sou prova viva disso, eu vivo curas o tempo inteiro, curas e milagres, tá bom? Se humilha, pede para Deus misericórdia. E ali nas escrituras diz assim, ó: que eis que eu já te dei poder e autoridade. Coloca a palavra do Senhor em prática na sua vida. Se ele já deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, você pode buscar a sua cura. Você tem o poder de autocurar-se, sabia? Só que esses assuntos são muito profundos. E se eu fosse realmente ensinar a você, eu tinha que ficar por horas conversando contigo.
tá bom? E esse vídeo de hoje já passou da conta, tá? Mas eu gostaria de deixar essa mensagem para você aqui, tá bom? Não se vingue, seja do bem, não permita que o inimigo, né, fica rindo para Deus, né? Olha lá, ó, ele se vende por um prato de lentilha. Qualquer coisinha ele já tá negando Deus dele, fazendo coisa errada, vindo pro lado mal, se vingando, fazendo maldade pros outros, né? Eu tô falando assim, eu não tô falando de bobaginha, porque muitas vezes a gente se desentende com os nossos irmãos, né? A gente se desentende, a gente briga e a gente vai brigar, né? Porque relacionamentos, como disse um pastor lá da igreja que eu tô frequentando, relacionamentos é dolorido, é doído. A gente, né, tem que aprender a amar, compreender, a perdoar. Isso tudo a gente tem que praticar, né? Agora, quando uma pessoa faz uma maldade de verdade pra você, coisa que dá BO, né? Você pode até fazer um BO, registrar um boletim de ocorrência, eu até concordo com isso. Agora, você ir lá, o que eu não concordo é você ir lá fazer a mesma maldade que ele te fez, você fazer com essa pessoa. Não precisa, não faça isso, tá bom? Pessoal, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que eu tenha acrescentado na sua vida, tá bom? Eu não, o Pai, né? Porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Pai, tá bom? Espero que essa palavra do Senhor tenha feito grande diferença na sua vida hoje e a palavra do Senhor não volta vazia, tá bom? Te desejo um dia abençoado, te desejo que você consiga alcançar felicidade e vida plena. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.